Sou babaca por pedir à minha noiva para remover sua tatuagem de K-pop? Eu, homem 32 anos, estou noivo de a Laura, a mulher 27 anos, e Laura tem uma tatuagem com a qual tenho um problema. Quando ela tinha 18 e 19 anos, fez uma tatuagem de um mascote de seu grupo de K-pop favorito que usa coelhinhos para representar a luz. O que ela tem? Usa uma máscara e bandana vermelha, pois é o que representa seu membro favorito do grupo. Desde a primeira vez que vi essa tatuagem e ela explicou o significado, tive uma espécie de problema com ela por dois motivos. Primeiro, a tatuagem representa outro homem e, para mim, parece que ela se marcou por esse homem e, segundo, vejo o K-pop como algo infantil e vejo como algo que os pré-adolescentes gostem, como Justin Bieber ou One Direction, mas isso a faz feliz, por isso geralmente guardo meus sentimentos sobre o K-pop para mim. No início desta semana, estávamos nos preparando para sair para comer e, enquanto ela se trocava, acabei batendo o olho no coelho. Perguntei se ela planejava removê-lo e ela disse que não. Então, eu disse como me sentia em relação a isso, já que somos muito próximos como marido e mulher. Até sugeri outras ideias de tatuagens que poderiam ser baseadas em nós e me ofereci para fazê-las com ela. Laura então me chamou de estúpido por pensar assim, porque todo mundo faz tatuagens de cantores e bandas e é uma chance em 1 milhão de ela conhecer esse membro e ficar com ele. Eu então disse a ela que sua tatuagem ainda falava, e eu me marquei para um homem aí que as pessoas fazem tatuagens de músicos de verdade, não de modinhas, e disse a ela que eu esperava que a tatuagem sumisse até o dia do casamento. Laura então me chamou de idiota e saiu da sala. Ela até se recusou a ir jantar comigo. Desde então, ela não fala nem um pouco comigo e até escolheu dormir em seu escritório. Sou uma pessoa que admite quando está errada, mas, nessa situação, acho que não estou e que meus motivos são compreensíveis, e acho que muitos outros homens casados entenderão meu ponto de vista. Sou babaca? Sou babaca por comer salada na frente de minha namorada e depois fazer uma piada sobre isso? Eu, homem 28 anos, cresci em uma família que dava muita ênfase à alimentação saudável. Quando criança, sempre começávamos o jantar com uma salada, e continuei com essa prática quando adulto. Como salada sem nenhum molho e as únicas adições que coloco são cogumelos e tomates. Como não coloco molho na salada, costumo comê-la com as mãos, pois é mais fácil do que tentar espetar a mistura de verduras secas com um garfo. Tenho comido minhas saladas assim basicamente desde que era adolescente e isso nunca foi um problema, mesmo quando jantava com meus pais. Minha namorada, mulher 27 anos, come salada ocasionalmente, mas não gosta delas como eu, o que não tem problema. Atualmente, ela está grávida e praticamente tudo o que quer comer no momento são refeições com carne e batata ou algo assim, o que também não tem problema. Ela teve um enjoo matinal grave no primeiro trimestre e tem sido difícil encontrar alimentos que ela consiga consumir de forma consistente. Assim, preparamos algo que ela comia para o jantar e em seguida, faço uma salada para mim, para que eu continue com minhas verduras. Ultimamente, tenho notado que ela tem estado um pouco distante e agitada durante o jantar, então perguntei a ela sobre isso. Ela disse que minhas saladas são um pouco apetitosas para ela e pediu que eu parasse de comê-las na sua frente, pois fica enjoada ao vê-las. Eu disse a ela que tudo a deixa enjoada no momento e que não é justo para mim ter de mudar minha dieta de toda a vida por causa dos sintomas da gravidez dela. Ela me disse que o problema não é a salada, mas a maneira como eu a enfio na garganta como um homem das cavernas. Aparentemente, isso a enoja e, então, ela não quer terminar sua própria comida. Eu disse a ela que tenho comido minhas saladas assim há mais de uma década e ninguém nunca comentou sobre isso, então acho que ela está sendo exagerada. Disse-lhe que seu comentário de homem das cavernas era grosseiro e desnecessário e que eu continuaria a conversa com ela quando ela estivesse pronta para falar sobre o assunto de uma forma mais razoável. Ela se levantou imediatamente, entrou no quarto do bebê e fechou a porta. Quando passei por ela mais tarde, pude ouvi-la chorando, mas não entrei e não disse nada porque acho que ela é que deveria se desculpar comigo pelos comentários grosseiros que fez sobre minha alimentação. Ela acabou dormindo no sofá-cama do quarto do bebê, enquanto eu dormi sozinho em nossa cama. Sentamos para tomar o café da manhã em silêncio, então tentei aliviar a tensão perguntando se a maneira como eu estava comendo a torrada era aceitável ou se também a estava deixando enjoada.
Ela imediatamente começou a chorar de novo, chamando-me de idiota e acusando-me de não me importar com seus sentimentos ou com a dificuldade que a gravidez está causando nela. Tudo o que eu estava tentando fazer era uma piada. E eu sei que a gravidez é difícil, mas as mulheres passam por isso muito bem o tempo todo, então não entendo por que ela está dando tanta importância a isso. Então, eu sou babaca por comer minha salada na frente dela e depois fazer uma piada sobre isso na manhã seguinte? Quero que a gente se sente e resolva isso quando ela chegar do trabalho hoje à noite, então acho que se eu precisar me desculpar, eu o farei. Sou babaca por dar a uma mãe com um bebê chorando o meu assento perto da minha esposa para ela dar uma lição? Recentemente, minha esposa e eu fizemos uma viagem juntos, paga pelo pai dela. Fomos de avião para o Havaí com assentos na primeira classe. Nós nos divertimos muito. Minha esposa está acostumada a viajar e eu não tenho muita experiência com viagens de avião, mas essa foi a primeira vez que voei na primeira classe. No caminho de volta para casa, sentamos perto da parte de trás, perto da fronteira entre nós e os indesejáveis. Uma mãe e seu bebê foram um dos primeiros a embarcar e o pobre bebê não estava bem. Me senti ainda pior pela mãe, pois sei que ela provavelmente está igualmente angustiada com o choro do bebê. Enquanto eu me compadecia, minha esposa estava furiosa. Ela não parava de reclamar. O mais simpático comentário foi sobre como nosso voo seria ruim. Seus comentários continuaram por muito tempo. Ela dizia que a mãe era irresponsável e que se ela não sabia como acalmar o bebê, não deveria levá-lo em um avião. Tentei dizer a ela para que se acalmasse, pois não era tão grave assim, mas ela não estava afim. Acabei me cansando daquilo, então me ofereci para falar com a mãe em nome da minha esposa. Ela disse que agradeceria se eu fosse. Passei entre os setores de embarque e disse à mãe que, se ela quisesse, eu lhe daria meu assento na primeira classe para que ela pudesse esticar os pés, o que poderia ser mais confortável para ela e o bebê. Inicialmente, ela não queria, mas eu insisti e seu marido a incentivou a aceitar. Ela levou o bebê para a primeira classe e eu recebi uma série de mensagens de texto irritadas da minha esposa. Até achei que isso não era um grande problema, pois minha esposa levou fones de ouvido com cancelamento de ruído. E é provável que as outras pessoas na primeira classe também tenham. E se não tiverem, elas têm fones de ouvido normais e podem simplesmente ignorar o bebê. Estamos em 2023, não em 1990. Não estamos vivendo na Idade da Pedra. O bebê chorou por talvez 30 minutos em um voo de 8 horas. Portanto, quase nada. Quando minha esposa e eu nos encontramos, ela estava furiosa. Me disse que eu havia estragado seu voo e arruinado o final da viagem para ela. Eu lhe disse que ela estava exagerando em algo que era apenas no máximo irritante. Ela se recusou a trocar de assunto. Sou babaca por isso? Eu sou babaca por dizer ao meu pai que ele pode ir ao meu casamento se me pagar $1.500. Tenho 27 anos, uma irmã de 26 e meus pais ainda estão juntos. Meu melhor amigo desde o ensino fundamental é Houston, homem 27 anos. No primeiro ano da faculdade, minha irmã e ele começaram a namorar. Fiquei chateado no começo, mas acabei aceitando porque ele estava realmente sério sobre ela. Eles se casaram em 2017 e tiveram um filho em 2018. Eu era um tio muito orgulhoso e presente. Tudo estava ótimo até que em 2019, quando minha irmã teve um desentendimento com a amiga dela, que me disse que o filho de Houston não era dele. Para poupar tempo aqui, o filho não era dele. Depois disso, houve uma confusão total envolvendo divórcio, pensão alimentícia e briga de custódia. Durante esse processo, eu disse à minha irmã que ela estava morta para mim, pois, além de ter sacaneado meu melhor amigo, mentiu para mim e permitiu que eu gastasse milhares de dólares com o filho dela. $1.000 entre presentes e um quarto de bebê, além de eu estimar que gastei cerca de 500 horas como babá. Depois descobri que minha mãe sabia o tempo todo, porque minha irmã contou. Chamei minha mãe para conversar pessoalmente e ela ficou furiosa. Eu disse que Houston estava em sua casa há uma década. Como ela poderia mentir para ele e defender minha irmã? Ela nunca responsabilizou minha irmã. Ela me disse para calar a boca porque uma mãe defenderia seu filho. Eu a chamei de sangue ruim que criou uma filha de merda que agora tem um filho bastardo. Meu pai me disse para parar. Perguntei se ele sabia e ele disse que não. Eu disse que ele era um mentiroso ou um idiota cuja esposa mentiu para ele durante anos. Não tivemos mais um relacionamento desde que tudo isso aconteceu em 2019. Fui embora em 2020 para ficar mais perto de Houston depois que ele conseguiu um emprego em outro estado.
Conheci minha noiva por meio da namorada dele e nosso casamento está marcado para 2024. Meu pai viu minha postagem de noivado no Facebook de Houston, bloqueei toda a minha família, e entrou em contato com Houston. Ele disse que estava doente e que queria consertar nosso relacionamento. Estamos fazendo isso lentamente nos últimos meses. Ele ficou doente por um tempo depois que fui embora, mas agora está melhor. Ele disse que minha mãe está arrependida, mas seu orgulho não permitiria que ela se desculpasse. Minha irmã estava pedindo perdão e quer se reconciliar, mas eu não me importo nem com aquele garoto nem com minha irmã. Ele entende o motivo. O motivo da postagem é que meu pai quer ser convidado para o casamento. Ele está envelhecendo e não sabe se ficará doente novamente, por isso quer consertar nosso relacionamento. Eu lhe disse que, se ele fosse convidado, seria sozinho. Ele disse que isso causaria mais problemas e acha que convidar minha família repararia parte do dano. Eu disse que o dano não é meu para ser reparado. Ele se casou com uma pessoa de merda e criou uma filha de merda, portanto, ele tem que lidar com isso. Como minha irmã agora mora com eles e não tem dinheiro, ele é o responsável. Eu disse que cobraria $1 por cada hora com o serviço de babá, às 500 horas. O quarto custou $1.000. Portanto, se ele quiser ser convidado, precisará enviar um cheque com esse valor. Ele disse que pensaria sobre isso e me informaria no fim de semana. Meu noivo concordou que eu deveria ser reembolsado monetariamente pelo dinheiro que gastei com as falsas alegações. Eu sou babaca? PS. Para aqueles que estão se perguntando por que me sinto no direito de receber o dinheiro. Eu me esforcei muito por esse garoto porque achei que era o filho do meu melhor amigo. Nunca gostei muito da minha irmã. Se eu soubesse, nunca teria investido o dinheiro que investi.